Esta é a história do dia da Rádio Observador. Estará Rui Costa a afastar-se de Luís Filipe Vieira? Certeza absoluta que não roubei o Benfica. Poderia dizer por outras palavras, se calhar, não ao Benfica, que eu também vim de livre vontade para o Benfica. O Benfica, se calhar, roubou, foi muito da minha vida familiar e em termos empresariais. Mas roubar o Benfica, de certeza absoluta que não roubei o Benfica. Luís Filipe Vieira, Rui Costa, Domingos Soares Oliveira e Paulo Gonçalves são suspeitos de desviar 6 milhões de euros dos cofres da Benfica SAD entre 2014 e 2020, num alegado esquema de contratos falsos de intermediação de jogadores. Esta quinta-feira, em comunicado, Rui Costa negou qualquer envolvimento num plano para desviar fundos do clube. Não aceito insinuações de compactuar com qualquer coisa ilícita, disse o atual presidente do Benfica. Vou falar com Luís Rosa, redator principal do Observador e especialista em justiça, que tem acompanhado este caso desde o início. Afinal, o que é que está em causa? E de que forma é que o Benfica está envolvido? Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de sexta-feira, 17 de maio. Bem-vindo, Luís Rosa. Olá, Teresa. Luís, vamos começar pelo que é novo. Tu tens novidades sobre o caso dos e-mails do Benfica que envolvem Luís Filipe Vieira, Rui Costa, Paulo Gonçalves e Domingos Soares Oliveira. O que é que conseguiste apurar? Como nós noticiamos em exclusivo, o Ministério Público e a Polícia Judiciária imputam ao ex-presidente Luís Filipe Vieira e a outros administradores da Benfica SAD, entre 2014 e 2020, um alegado plano para desviar cerca de 6 milhões de euros dos cofres da empresa. E como? Através de alegados contratos de intermediação de jogadores que serão falsos. Esse é uma parte da imputação e que tem a ver com um crime de fraude fiscal qualificada. Já vou explicar em pormenor como é que isso funciona. A outra parte tem a ver com um crime de recebimento indevido de vantagem que, de forma muito resumida, serviu alegadamente para que o Benfica injetasse cerca de 1,3 milhões de euros no Vitória de Setúbal, de forma injustificada, de acordo com o Ministério Público. Além de Luís Filipe Vieira, também estão envolvidos neste caso e foram constituídos arguidos já em 2021, Domingos Soares Oliveira, ex-administrador da Benfica SAD, Rui Costa, enquanto ex-administrador da Benfica SAD e que agora é o atual presidente do Benfica, e também Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica e próximo de Luís Filipe Vieira. Luís, estamos a falar de crimes de desvio de dinheiro do Benfica, fuga aos impostos, esquemas para comprar jogadores falsos. Estes crimes estão de alguma forma relacionados com resultados desportivos? Não. A base do processo, do chamado processo dos e-mails, que este processo nós estamos a falar, tinha como base e como suspeita inicial vários casos de crime de corrupção desportiva. Ou seja, de corrupção dos jogadores, de corrupção de clubes, para, obviamente, manipular resultados desportivos. No que diz respeito a este processo dos e-mails e outros processos relacionados com o Benfica, nenhum desses crimes tem sido dado pelo Ministério Público como comprovado. Só houve uma situação relacionada com César Boaventura, um empresário dos jogadores, que terá feito vários negócios com o Benfica e que estaria alegadamente ligado a Luís Filipe Vieira, mas que o Ministério Público, na altura da investigação, não deu essa situação, essa relação formal entre César Boaventura e o Benfica como devidamente comprovada. E, portanto, acusou César Boaventura de vários crimes, alguns deles de corrupção de vários jogadores, e esse empresário foi julgado e foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão por aliciamento de jogadores. É a única situação que, neste caso, indiretamente ligada ao Benfica. Até agora, todas as investigações não têm tido sucesso no que diz respeito a uma imputação de corrupção desportiva ao Benfica aos seus dirigentes. Qual é a parte mais importante deste processo dos e-mails? Como é que era feito o desvio de dinheiro? Em primeiro lugar, implica uma suspeita, uma imputação do Ministério Público de que houve um alegado plano para que Luís Filipe Vieira e outros ex-administradores da Benfica SAD desviassem alegadamente fundos dos cofres da Benfica SAD. É uma imputação grave. Refira-se que aos casos de Vieira relacionados com Luís Filipe Vieira, em que essa imputação também é feita, mas nesta imputação em concreto é envolvido o nome de Rui Costa, que é o atual presidente do Benfica. E isso por si só também faz com que essa imputação tenha ainda mais importância, porque é uma suspeita que incide sobre o atual presidente do Benfica. Como é que funcionava?
é um funcionamento que é relativamente fácil de explicar. Segundo a suspeita e a indiciação do Ministério Público, o Luís Filipe Vieira e outros administradores, e aqui o Ministério Público coloca em igual plano de responsabilidade Vieira, Rui Costa, Domingos Soares de Oliveira e Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico, exatamente a mesma patamar de responsabilidade. Este grupo, segundo o Ministério Público, terá criado um esquema de intermediação dos jogadores brasileiros, ou seja, houve 3 jogadores brasileiros, Hermes, Daniel dos Anjos e Luís Filipe, 2 deles contratados em final de contrato, ou seja, o chamado custo zero, e então este grupo de dirigentes do Benfica, segundo o Ministério Público, terá criado uma intermediação que na realidade não aconteceu. Ou seja, o Benfica, segundo o Ministério Público, terá contactado os clubes, terá contactado os jogadores e não terá necessitado de nenhuma intermediação. E então este grupo de dirigentes liderados por Luís Filipe Vieira terá solicitado a Francisco Oliveira, ex-scout do Benfica, que constitui 2 empresas no Brasil, empresas de intermediação de jogadores. Essas empresas formalmente serão detidas pelo filho de Francisco Oliveira, chamado Adolfo Oliveira. Essas empresas terão emitido faturas num conjunto total de 6 milhões de euros para justificar a tal alegada intermediação de jogadores que o Ministério Público diz que não aconteceu. E qual é aqui o raciocínio criminal do Ministério Público? É que, como esse serviço de intermediação não existiu, logo as faturas emitidas são falsas, logo o benefício fiscal que o Benfica tem com essas faturas é um benefício ilícito. Logo há fraude fiscal qualificada. Porquê? Porque como essas faturas representam um custo, foi contabilizado enquanto tal na contabilidade do Benfica, logo a matéria coletável do Benfica em sede de IRC desceu. Permitiram-lhes pagar menos impostos. Permitiram pagar menos impostos, precisamente. Logo há aqui um benefício fiscal ilícito, logo há a alegada fraude fiscal qualificada. Atenção que esta qualificação jurídica do crime é uma qualificação também complexa, porque efetivamente o dinheiro saiu do Benfica, isso o Ministério Público dá isso como garantido, saiu do Benfica, segundo o Ministério Público, num alegado desvio de fundos, mas para fins indeterminados. Se, por exemplo, isto é uma hipótese abstrata, não estou a dizer que aconteceu, mas se, por exemplo, fosse um desvio de fundos para alguém em concreto, dirigentes do clube ou de terceiros, como aconteceu, por exemplo, no caso do Futebol Clube do Porto, no caso das vendas de bilhetes, aí, por exemplo, o Ministério Público imputa um crime de abuso de confiança a um administrador do Futebol Clube do Porto. E aqui, se tivesse descoberto uma apropriação, seria abuso de confiança. Aparentemente o Ministério Público não descobriu para quem é que se apropriou do dinheiro, logo não há abuso de confiança, ou então podia haver outra hipótese, que era infidelidade, que aí já não exige a apropriação. Mas o Ministério Público não foi por aqui. E, por exemplo, o advogado Tiago Rodrigues Bastos, o advogado Paulo Gonçalves, nas declarações que fez ao Observador, põe em causa precisamente essa qualificação jurídica do crime. Portanto, parece-me que isto, nessa perspectiva, esta imputação do Ministério Público ainda vai dar que falar. Então, neste caso, o Ministério Público não sabe para onde é que foi o dinheiro, ou seja, sabe que saiu do Benfica. Consegue reconstituir o circuito financeiro, ou seja, a partir do momento em que o dinheiro sai do Benfica, há identificação no despacho de indiciação de contas bancárias, nomeadamente no Brasil, para onde o dinheiro foi, mas depois, digamos que o circuito financeiro acaba aí. Não se consegue, o Ministério Público não consegue descobrir mais informação, e daí que, se calhar, tenha-se ficado pela fraude fiscal qualificada e não tenha passado por outros crimes que eu acabei agora de colocar em cima da mesa como hipótese meramente abstratas e teóricas. Já voltamos à conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador e autor do programa Justiça Cega, que também pode ouvir em podcast. Na segunda parte vamos falar dos outros casos que envolvem o Benfica e do que podemos esperar nos próximos meses. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que raio de coincidência, no dia 13 de maio. E, a partir desse momento, o Papa Wojtyła nunca mais deixa de olhar para Fátima. Episódio 1. O Anticristo, em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Regressamos à conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador.
Rui Costa trabalhou durante muitos anos como administrador do Benfica, próximo de Luís Filipe Vieira, que era presidente do clube. Mas quando Rui Costa assumiu a presidência, Luís Filipe Vieira disse que ficou magoado. Magoou-me bastante, vou-lhe dizer, até para a relação que tinha com ele. Era uma espécie do seu Delfim. Sim, podia ter divergências com os profissionais, que tive muitas, mas de resto, em termos humanos, em termos de relação pessoal, tinha uma ótima relação com ele e gostava bastante dele. Apesar do aparente afastamento, o Benfica já realizou as suas próprias investigações à presidência de Vieira e não encontrou indícios de má gestão. Como é que o Benfica tem tratado este problema? Vamos primeiro começar pela base factual, depois já vamos à análise. Segundo o que se sabe, e eu por acaso tenho insistido várias vezes junto da estrutura do Benfica para perceber os resultados destas auditorias, e a informação que me tem sido prestada, como é a informação pública, é que as auditorias não têm detectado propriamente nenhuma irregularidade na gestão de Luís Filipe Vieira. Esse facto contrasta com outro facto, é que o Ministério Público já acusou o Luís Filipe Vieira em vários processos, nomeadamente o caso do Saco Azul, já tem vários processos abertos. O Luís Filipe Vieira é, por exemplo, arguido por alegadamente ter desviado 2,5 milhões de euros do Benfica na questão de transferências de diversos jogadores e devido a uma alegada promiscuidade com um determinado empresário do futebol e com vários empresários de futebol, aliás, não só com um, mas o que é certo é que as auditorias não têm chegado a nenhuma conclusão. Portanto, há aqui um contraste de factos. Em termos de relação política, se tu quiseres, e aqui contrasta com a questão de Vilas Boas, que também tem uma explicação, mas Luís Filipe Vieira e Rui Costa, apesar de Luís Filipe Vieira ter dito que está magoado com Rui Costa, nunca Rui Costa cortou com Vieira. É verdade que Luís Filipe Vieira autodespendeu-se do Benfica, mais tarde, quando foi detido, no chamado caso do cartão vermelho, e mais tarde foi afastado mesmo do cargo, e Rui Costa tomou posse e candidatou-se e ganhou as eleições. Ao contrário do Vilas Boas, que cortou desde o princípio com Pinto da Costa, obviamente pela razão que se candidatou contra Pinto da Costa, e sempre disse que iria fazer auditorias quando chegasse ao Futebol Clube do Porto, sempre disse que iria romper o acordo, por exemplo, com os Super Dragões, que está na origem do caso dos bilhetes, que nós desenvolvemos na semana passada, aqui também com vários exclusivos no Observador. O que é certo é que o Rui Costa nunca cortou com Luís Filipe Vieira. Mas eu posso dizer até ontem, ou até esta quinta-feira. O comunicado que saiu esta quinta-feira, em que ele diz que repudia qualquer conhecimento ou intervenção em qualquer suposto plano para desviar fundos do Benfica ou da Benfica SAD. Aqui as duas palavras-chave são conhecimento e intervenção. O Rui Costa está a dizer, em primeiro lugar, que não teve qualquer espécie de intervenção em qualquer suposto plano para desviar fundos do Benfica ou da Benfica SAD. E depois diz que não teve conhecimento. E o Rui Costa diz, por duas vezes, que não teve conhecimento. Não diz que ele não existiu, diz que não teve conhecimento. Exatamente. É exatamente esse o ponto. Ele não diz que não existiu. Ele diz que não teve conhecimento nem qualquer intervenção. É verdade que se refere ao suposto plano, é verdade, mas depois no final do comunicado o Presidente do Benfica parece-me a mim mais claro ainda e diz, na qualidade de atual Presidente do Benfica e também por inércia de funções de administrador executivo no período sobre investigação, prestei às autoridades todos os esclarecimentos de que era capaz, segundo o meu conhecimento. E aqui a palavra-chave é essa. E porquê que isto é importante? Porque o Rui Costa, de facto, pode ter uma estratégia de defesa em que alegue que não teve qualquer espécie de conhecimento sobre o que é que estava aqui em causa. Luís Filipe Vieira teve vários choques com o Rui Costa. Aliás, até o tratava um bocadinho mal publicamente, dizendo que ele não tinha bem, ainda não tem altura, não tem ainda conhecimento para ser Presidente do Benfica um dia, talvez, e tal. Havia ali um certo achincalhamento público, de vez em quando, como que dizer que era só um jogador de futebol e que não tinha capacidade para gerir o clube. Mas o que é certo é que eles nunca cortaram, nomeadamente o Rui Costa, nunca foi contra Luís Filipe Vieira. Esta é a primeira declaração em que me parece que o Rui Costa está a tentar afastar-se de Luís Filipe Vieira, nomeadamente neste processo penal. Mas há aqui algumas incongruências. E é importante também que saber dizer o seguinte: é verdade que o Rui Costa fez parte da administração da Benfica SAD, mas o que é certo é que o Benfica nunca se constituiu como assistente em nenhum dos processos que envolve Vieira, por exemplo, e podia fazê-lo. Por exemplo, Vilas Boas vai se constituir assistente do processo do Porto, saiu esta quinta-feira uma notícia sobre isso. E, por exemplo, na hipótese de existir aqui um crime de infidelidade, por exemplo,
há aqui um choque de interesses, porque se houvesse uma suspeita de infidelidade, este crime só podia ser investigado se o Benfica fizesse queixa. Ora, o Benfica não vai fazer queixa contra o seu próprio presidente, que é aqui suspeito. Portanto, esta declaração de Rui Costa parece muito relevante como uma primeira tentativa de se afastar e de cortar com Luís Filipe Vieira. Veremos se isto tem sequência. Mas o nome de Rui Costa e a assinatura dele também está envolvida neste processo. Ele pode alegar desconhecimento? Pode. Há muitos casos em que as pessoas, quando estão responsáveis legais e assinam determinados documentos, em vários casos mediáticos que eu acompanhei, isto é um conhecimento empírico, como sabes, eu não sou jurista, é determinadas pessoas que não foram os líderes das organizações, e neste caso aqui Rui Costa era um administrador, o líder era Luís Filipe Vieira, alegarem desconhecimento de todos os factos que tinham a ver com determinado contrato, que se limitaram simplesmente a assinar os documentos que lhe punham à frente, a assinar cheques, etc. E portanto não tinham conhecimento total dos factos. Isso faz com que não tenham consciência, do crime que está aqui em causa. E, portanto, ao não ter consciência jurídica de terem praticado um crime, e eventualmente isso pode ser uma atenuante ou até afastar mesmo a responsabilidade penal das pessoas. Portanto, parece-me que o Rui Costa pode ter aqui margem de manobra para ir por aí. Luís, o caso dos e-mails não é o único que envolve Luís Filipe Vieira. Ele já esteve, aliás, em prisão domiciliária no âmbito do caso Cartão Vermelho. Como é que está a decorrer este caso? Este caso ainda está em fase de inquérito. É um caso muito importante porque levou à detenção de Luís Filipe Vieira para interrogatório. Luís Filipe Vieira e o seu filho foram detidos, assim como outros arguidos. Luís Filipe Vieira acabou por sair com uma caução de 3 milhões de euros e ficou em prisão domiciliária até depositar essa caução de 3 milhões de euros. Esse caso do Cartão Vermelho é um caso muito importante, primeiro porque tem a ver com as transferências dos jogadores. Sempre foi um campo de cifras negras no futebol. Nunca se sabe bem quem é que ganha dinheiro com as transferências dos jogadores. E o Ministério Público, através do Procurador Rosário Teixeira, entende que fez uma reconstituição dos circuitos financeiros que lhe permite imputar a Luís Filipe Vieira o alegado desvio de 2,5 milhões de euros do Benfica. Ou seja, os jogadores que eram vendidos, mas esse dinheiro acabava em parte por ir parar aos bolsos de Vieira, segundo a imputação do Ministério Público. Enfatizo, ainda está em investigação, não há qualquer acusação. Há outros casos, como o caso do Cartão Azul, em que o Ministério Público acusou formalmente Luís Filipe Vieira de 3 crimes de fraude fiscal qualificada e de 19 de falsificação de documento. Domingos Soares Oliveira também foi acusado no âmbito desse processo, e o ex-diretor do Benfica, Miguel Moreira, também. A SAD do Benfica é acusada de 2 crimes de fraude fiscal neste caso. Este caso tem a ver com o desvio de fundos também para uma empresa de um arguido chamado José Bernardo, e o caso está em instrução criminal. Portanto, o Benfica e os arguidos estão a contestar a acusação do Ministério Público e estão a evitar a ida para julgamento. Vai haver uma decisão em breve e, portanto, vamos saber em breve se Vieira e a SAD do Benfica e os arguidos serão pronunciados ou não para julgamento. E voltando ao caso que deu origem a esta conversa, o caso dos e-mails, quais é que são os próximos passos? Os arguidos têm sido confrontados nos últimos dias com a investigação final do Ministério Público. Rui Costa foi ouvido na segunda-feira, não é? Na segunda-feira, precisamente, e Paulo Gonçalves também já foi ouvido. Luís Filipe Vieira será ouvido no dia 12 de junho, está doente e, portanto, pediu o adiamento do seu interrogatório. Os arguidos, estes dirigentes do Benfica já tinham sido constituídos arguidos em 2021, se não estou em erro, e agora foram interrogados de forma complementar e foram confrontados com a versão final que o Ministério Público tem sobre tudo o que investigou. O que é que isso indicia? Indicia que muito provavelmente deverão ser acusados em breve, antes das feiras judiciais. Veremos se Rui Costa será acusado ou não, juntamente com outros arguidos. Como eu disse no início desta conversa, no despacho de indiciação e na indiciação que o Ministério Público fez para todos os arguidos, o Ministério Público imputa os crimes de fraude fiscal qualificada e recebimento indevido de vantagem em igual circunstância para todos os arguidos. Veremos se haverá alguma evolução em relação ao Rui Costa, por aquilo que acabamos de dizer há pouco, sobre o alegado conhecimento de Rui Costa. E tendo em conta este comunicado que o Rui Costa emitiu, veremos se o Ministério Público manterá essa imputação até o encerramento do inquérito. Se mantiver, Rui Costa será acusado como os restantes arguidos. Obrigada, Luís. Obrigado, Teresa. Luís Rosa é redator principal do Observador e autor do programa Justiça Cega, que pode ouvir também em podcast.
Neste programa, ouvimos sons da entrevista de Luís Filipe Vieira à CMTV. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Cassis. Bom fim de semana.